Pessoal, boa noite. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Nós aqui no meio da pandemia, não é? Estudando ciência e tecnologia. Para a gente se situar, que é algo que eu sempre gosto muito de fazer, vou apresentar para vocês o nosso andamento, tá? Estamos aqui nesse curso, que é o de Conhecimentos Básicos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu me chamo Daniel Chaves, eu desejo que todos estejam com saúde. Esse curso que busca qualificar o debate sobre agências e estruturas do debate sobre ciência, tecnologia e inovação. Corrigido a redundância. Com foco na funcionalidade e nos impactos possíveis da intervenção setorial operada pela equipe de gestores e executores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá, que são vocês. Apesar desse material ficar disponível no YouTube, né? Gratuitamente, ninguém paga nada para assistir, para aturar o Daniel falando por 1 hora. Porque é essa mesma metodologia, 1 hora de realização de forma digital remota, síncrona, mas disponível assincronamente, visando a construção de diálogo aberto e amplo, ininterrupto, em torno da situação problema suscitada por uma pergunta. Então, todas as sessões aqui, são 10 previstas. Nós viramos a chave para a última parte hoje. Todas elas são perguntas. E a pergunta de hoje é essa: o que são políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação? O que são políticas públicas para CTI? Não vou perguntar se vocês têm um palpite. Hoje eu vou começar falando um pouco, tá? Políticas públicas, ou, no singular, política pública, é um curso de ação criado ou promulgado, normalmente por um governo, né? Por um poder público, que tem a capacidade de investir, de chancelar, de regular, a gente vai ver isso já, hein? De regular sobre uma questão pública, cuja responsabilidade soberana é sua, em resposta a problemas públicos que a sociedade, o mercado ou as instituições vivenciam. Essa é uma definição super ampla do que é uma política pública. Uma política pública é uma ação ou um curso de ação criado, em geral, por esse governo para poder resolver problemas. Tá, pessoal? Ninguém cria política pública para o que não é problema. Por quê? Porque a gente adora problema? Pode ser que algumas pessoas adorem problema mesmo. Mas, em geral, o mundo é cheio de problemas. E a gente já tem os suficientes para resolver. Então, é por isso que quando a gente fala na criação de políticas públicas, em geral é para dar conta de desafios, de problemas, de questões práticas que ou a sociedade como um todo, as instituições vivenciam, ou porque tem realmente uma situação, problema pontual que precisa ser equacionada. Existem vários conceitos do que é política pública. Há pós-graduações em política pública, cursos inteiros sobre política pública. Mereceria até um curso à parte falar de políticas públicas de ciência e tecnologia, tá? No nosso mestrado Profinit tem uma disciplina obrigatória sobre isso, para vocês terem uma ideia de como a coisa é complexa. Mas a gente vai tentar simplificar ao máximo para caber dentro dessa horinha, das 19 às 20. Então, além dessa definição ampla, a gente começa a observar que a gente começa a olhar a política pública, já que ela é um curso de ação, como uma série de etapas. Essas etapas, para definir o que... Alguém tem algum exemplo de uma política pública aí? As bolsas de assistência para a população mais carente? Então, baita exemplo, Fábio. Baita exemplo. Quando alguém pensou... Os caras estavam lá, né? Pô, a gente tem gente pobre pra caramba. E a gente tem que fazer uma coisa. Por quê? Porque isso é um problema enorme. Tem que ser resolvido. Então, como é que começava a resolver o problema? Isso é o que se chama da definição de uma agenda. Definir uma agenda é algo que todo mundo que trabalha com políticas públicas tem que fazer,
que é ter uma compreensão a mais arquitetada, estruturada possível sobre o que está acontecendo no mundo que precisa da nossa ação. Certo? Qual é o problema que precisa ser resolvido? Então, eu, Daniel, por exemplo, como um servidor do poder público, que eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, eu tenho uma agenda, uma sequência lógica de coisas a fazer, organizada por um fio condutor. Qual é a minha agenda? A promoção da inovação tecnológica e o preparo da sociedade para o amanhã. Essa é a minha agenda. Uma vez definida essa agenda, tudo ok até aqui, pessoal? Uma vez definida essa agenda, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Porque tem negócio da internet cai, né? E quem dá aula à distância passa por esse drama. Em algum momento da vida. Você está lá dando, falando pra caramba, de repente, quando você percebe, o negócio está fora do ar. Por enquanto, tudo ok, com áudio com Tudo vídeo. ok aqui. Beleza, beleza. Boa noite, Núbia. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite. Seja bem-vinda. Só para reforçar, o meu mestrado foi em políticas públicas. Eu trabalhei em políticas públicas de museu. E Perfeito. fiz uma análise do Museu Sacaca com um projetão que tinha na época do Ministério da Cultura, que, na verdade, era da... Na época, quem era o secretário era o Gilberto Gil e tinha uma política muito grande de museus. E foi muito bacana. Então você vai abrir sua câmera, se você puder. Pode, Núbia? Cara, até posso, mas... Vai dar trabalho. Peraí. Não, se não for confortável, não abre não. Fica só no áudio. Tá bom, sem problema. Mas daqui a pouco eu abro. Não, te peguei despercebida, né? De calça curta, tadinha. Nada, menina. Núbia, então pula o alambrado e vem para cá me ajudar. Olha só. A gente está falando nos estágios desse curso de ação, não é, Núbia? Você construir políticas públicas é você imaginar um pipeline ou uma esteira de produção. Alguém já viu o que é um pipeline? Eu vou mostrar para vocês o que é um pipeline. Você pode fazer um pipeline de vendas. Lembra que a gente falou lá atrás dos funis de decisão? Quem lembra? Foi ontem? Foi, né? Não, foi lá no início. Tá. Não, vamos ver se vocês estão ligados. A gente falou dos funis. Ninguém lembra? Tá. Acho que eu lembro que você falou lá. Se foi na primeira aula, eu posso não ter lembrado, porque eu cheguei atrasado. Atrasildo. Sempre tem um. Só na primeira. Para eu pegar no pé. Eu gosto de pegar no pé dos atrasildos. É porque eu morava muito longe. E aí eu aprendi isso com um professor meu na graduação. Eu morava longe da faculdade, né? Pegava 2 horas de trânsito para chegar. Aí eu fui uma vez me queixar para ele, ele falou: quem mora longe acorda cedo. Eu falei: tô entendendo agora. Como é que o negócio tem que funcionar? Faz sentido. Quem mora longe acorda cedo, meu amigo. Da série Quem Cochila, o Cachimbo Cai, né? Então, eu vou tentar lembrar aqui, nas primeirinhas aulas. Deixa eu ver. Lá. Eu vou mostrar para vocês o que é um exemplo de funil de decisão. Eu acho que não estava na primeira aula não, viu? Eu acho que estava mais adiante, quando a gente foi falar na interação entre academia, setores produtivos e governos. Não foi nessa, então vamos ver se foi no número 2. Né? Que é o papel das CETECs. Seção de número 4. Não estou achando agora, uma desgraça que sou eu, um desorganizado nato, uma pessoa confusa por natureza. Mas isso aqui é um pipeline, olha. Vou mostrar um pipeline de vendas para vocês. Eu achei aqui uma coisa interessante. Olha como é que é. Estão vendo? Sim. O pipeline é um afunilamento. É uma capacidade que você tem de transformar a informação difusa, espalhada,
em algo que chegue a uma ponta finalística. Que não é isso que as políticas públicas têm que fazer, Núbia? Sim. É uma coisa que você percebe difusamente e você precisa chegar a algo objetivo, como uma venda. Uhum. Que alguém entra no shopping dizendo, eu estou pensando em comprar um fone de ouvido. E aí, alguém tem que ser capaz de capturar a atenção daquela pessoa em trazê-la para dentro da loja e vender. A política pública não é muito diferente de um processo de captura de demanda, que é a definição da agenda, a capacidade em definir, ou pelo menos ensaiar, prototipar um produto, que é o ensaio da política pública, levar esse protótipo para validação, uma vez validado, ou seja, o Fábio falou do problema da assistência social. Alguém falou, tem gente pobre, vamos atacar aqui esse problema. Como? Oferecendo renda mínima. Isso aqui já é a formulação. Como é que faz para validar? Leva isso para discussão entre especialistas, entre parlamentares, juristas, para ver se aquele conceito para solucionar o problema realmente vale, tem aderência como solução. Em seguida, a Núbia vai talvez dar umas cambalhotas, porque esse curso ele sintetiza muitos conteúdos, entendeu, Núbia? Não, Então, Daniel, fica à vontade, até porque já tem uns 10 anos que eu terminei isso mas ou eu vou ter mais, a então eu estou audácia de conseguindo explicar rever o que. algumas coisas. Eu vou ter a audácia de explicar o que é política pública em 1 hora. Imagina, eu estudei isso 2 anos e ainda ficou um monte de coisa pelo caminho. É uma bronca, mas eu sou de vez em quando faço essas coisas meio esquisitas. Ninguém entende muito bem, mas na minha cabeça elas fazem sentido. Então, vamos lá. Uma vez validado, os caras olharam, tem gente pobre, o que a gente precisa fazer? De repente, da renda mínima. Vamos levar para discutir com os especialistas. Aí vem o IPEA, vem o governo federal, vem a OAB, vem não sei quem, um monte de gente discutir. Se isso realmente é um projeto que todo mundo que está na área fala, tá aí, legal. Qual o próximo passo? É legitimar. Legitimar. Então, se a gente tivesse que fazer uma sequenciazinha linear, e eu adoro organizar ideias, porque eu sou uma pessoa confusa, eu sou uma pessoa que me perco, então eu preciso desenhar. Eu vou desenhar com vocês. Tá? Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim. Eu vou desenhar com vocês. Olha só, hein? Aula à distância também dá para fazer o quadro branco. Ó. Vendo só? Então, eu tenho o problema. E esse problema vai me levar à necessidade, como eu disse, de formular uma agenda, não é? O que é uma formulação de agenda? A rigor, é uma definição de problema. Não é verdade? Definição e escalonamento de problema, não é? O que vocês acham? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim. No Sim. Aí, uma Com vez isso certeza. acontecendo, eu vou passar para a próxima etapa, que é validar perdão. Uma vez definida a agenda, né? E escalonado o problema, eu vou formular, para não ficar o mesmo termo, prototipar uma solução. Ou seja, o que seria isso? Seria a construção de uma saída viável, não é verdade?
eu não ter mais o problema, ou pelo menos mitigá-lo. Estão entendendo, pessoal? Sim. Sim. Qual é o próximo passo? Isto feito é validar o protótipo. Como é que eu faço para isso acontecer? Submeter a testes, debates e contradições. Não é verdade? Deixa o povo bater para ver se sobrevive. E uma vez validado esse protótipo, eu tenho que levar ele para uma próxima etapa, que é super importante. Qual é essa próxima etapa? A da legitimação. Fábio, você deu o exemplo da assistência. Como é que se legitima um projeto como esse? Como se legitima? É isso aí. Seria fazendo a comprovação de que aquelas pessoas precisam daquela renda mínima? Não, você já levou isso no protótipo. Me dá um exemplo de projeto de renda mínima. O Bolsa Família. Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Na prática e legalmente falando. Na prática, é um benefício social que famílias de baixa renda recebem, né? Tem um valor base e tem um valor que Ou seja, recebem. é um programa de transferência de renda. Isso, com alguns critérios. Tem o CAD único lá para segurar, né? Isso. Como é que ele foi legitimado? Tcharam! Como é que você torna uma ação de governo legítima? Tornando lei? Se torna política pública. Não, tornar política pública já foi há muito tempo. Como que você transforma isso em algo legítimo? O Fábio acertou, nós estamos no Estado de Direito, não estamos? Sim. Passar por todas aquelas fases de aprovação de assembleia. Não estou te ouvindo, Núbia, está muito ruim teu áudio. Ah, é porque eu coloquei o fone de ouvido. Tá, tudo bem. Aproxima o fonezinho assim, ó. Quando você passa por todas as instâncias, né, das câmaras, das assembleias, do Senado. Ou seja, o Bolsa Família começou como uma medida provisória. Como uma política federal. Primeiro ele começou como uma medida provisória e depois ele se transformou numa lei. Então, legitimar a solução é atender. Pode ser lei, pode ser medida provisória, pode ser um decreto, depende, tá? Tem que transformar num instrumento legal, né? Atender às exigências legais e políticas de execução. Não é isso? Digamos Isso. assim? Digamos assim. Então, olha só. Estamos no Estado de Direito, tem que ter base legal para funcionar. Uma vez isso feito, o que você tem que fazer? Você tem que levar para implementação. Como é que você implementa uma política? Você cria os instrumentos, cria ou aprimora os instrumentos e necessidades e recursos para a execução. Correto? Correto? Sim. E aí você pode implementar a política. E depois dela implementada, o que você faz? Você avalia se ela continua, se ela para.
Então, você avalia os resultados iniciais. Ou avalia os resultados regularmente. Como é que você faz isso? Você cria indicadores de desempenho e monitora, não é isso? Sim. Monitora os resultados. Olha aqui. Estão vendo? Sim. Vou aproximar. Do problema, tá bom? Melhorou? Melhor visualização agora. Do problema, você formula uma agenda, você prototipa uma solução, você valida o protótipo, você legitima a solução, você implementa a política e avalia regularmente os resultados. Para que você faz isso? Para você verificar se o problema persiste. Não é verdade? Sim. Exato. Esse é o pipeline de uma política pública, gente. O que você achou, Núbia? É isso aí, Daniel. Uma coisa que. Ai, desculpa, peraí. Tá conseguindo me ouvir? Agora estou bem melhor. Tá. É uma coisa que você estavas falando aí, eu lembrei, quando a gente estava no mestrado, que foi um mestrado feito para os funcionários do Estado. Então, a ideia era fazer justamente a avaliação das políticas públicas, né? E aí, luz para todos, enfim, várias políticas públicas do Estado e federal também, mas que de alguma forma o Estado se beneficiava. E aí o trabalho era exatamente esse, a gente conseguir fazer essa avaliação, né? Pensar de que forma a gente poderia medir, pensar nos indicadores, e foi bem interessante, mas um grande problema, assim, logo no início, era a gente fazer isso sem fazer intervenção, né? Porque a todo momento parece que a gente era levado olha, a gente tem esse indicador aqui, mas a gente quer fazer essa intervenção, e não podia, né? Era só a avaliação mesmo, não podia fazer intervenção. Então, essa foi uma questão, assim, no mestrado que foi muito engraçada, porque quando a gente pensava que não, a gente já estava querendo fazer uma intervenção. Coisa de agente público mesmo, né? E a ideia era essa, de avaliar. E isso é bom, porque significa que vocês queriam trabalhar pelo que verdadeiramente importa, que é a solução do problema. Exato. Quando as pessoas querem resolver problemas, o mundo melhora. Quando elas não querem, o mundo cai em desgraça. Mas é fogo. É verdade. E então, assim, as políticas públicas, apesar de elas passarem por todo esse planejamento, por tudo isso, ainda muitas assim delas pode dar errado. lá na ponta não atende ao objetivo inicial, né? Isso é fato. Ainda assim pode dar bronca. Sim. E Daniel, Oi. Você pode dar você falou no final do processo, através da avaliação dos indicadores, que ela depois pode continuar sendo viável ou não. Você pode dar exemplo de alguma? De alguma o quê? De alguma Indicador ou política pública? Não, de alguma política pública que depois de implementada, ela chegou ao seu resultado, então ela não foi mais viável, foi extinta? É difícil, esse é um grande desafio, viu, meu amigo? Sabe por quê? Porque, em geral, as políticas públicas, elas tendem, especialmente as políticas públicas que envolvem situações sociais, elas não tendem a cessar. Essa é uma crítica que, inclusive, algumas pessoas que são resistentes à ideia de você promover, por exemplo, a Bolsa como um instrumento assistencial, muitas das pessoas argumentam, pô, mas
Fazer isso é criar uma dependência das instituições, da população perante o apoio das instituições. É curioso o paradoxo das políticas públicas. Por quê? Porque as políticas públicas que dão resultado costumeiramente tendem a se tornar permanentes. Estou falando bobagem? Núbia, me ajuda. Agora que eu achei uma mestra em políticas públicas, ela está ferrada. Não está falando bobagem, não. É isso mesmo. É aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente faz essa avaliação e, no final das contas, vê que não atendeu o objetivo inicial. Muito comum. Acontece. E aí, eu vou dar um exemplo. Oi? Não é algo que você... não é algo que você vai perder a política. Ela pode ser alterada para atender a necessidade, né? Vou pegar o exemplo do que é nossa atribuição aqui. A ciência e tecnologia. Na ciência e tecnologia, nós já tivemos diferentes legislações para tratar do assunto, não tivemos? Ao longo da história foi sendo o quê? Atualizado. Reformulada. Eu vou dar um exemplo para vocês de legislação que aconteceu isso na nossa área aqui de debate, que é a área de pesquisa, de inovação, de ciência e tecnologia. Vocês estão vendo aqui? Essa é a Lei 10.973, é a nossa Lei de Inovação de 2004. Certo? Olha o que aconteceu com ela. Alguns trechos dela foram redigidos, incluídos por outra lei, de 2016. Estão vendo? Sim. Nossa, olha quantas vezes essa nova lei aparece. Porque o instrumento de política pública, que é a lei, veio... Olha aqui, eu já pulei para ela, tá? A 13.243 foi lá e atualizou todas essas. Então não é que a lei anterior caducasse, em alguns casos até caduca, tá? Mas em outros ela é atualizada por um instrumento mais contemporâneo. Nem sempre... Até porque a sociedade é super dinâmica, né? E aí, se de repente no início ela atende, por conta de alguma outra mudança, ela pode passar a não atender. E assim vai. E o mundo é dinâmico. Então, seja porque... É curioso esse paradoxo das políticas públicas, porque as políticas públicas que não resolvem imediatamente um problema tendem a permanecer mais tempo. Quanto maior é o problema e mais tempo a política pública dura, mais tempo ela tem que permanecer. É o que a gente chama de efeito Linde. O efeito Linde é descrito, tá, por um jornalista, né, um biógrafo, que ele escreveu no jornal da época, no The New Republic, que ele descreveu o seguinte: a expectativa de futuro de uma coisa é proporcional ao tempo que essa coisa já existe. Ou seja, se uma lei, se uma política pública existe dando conta de um problema continuamente há 10 anos, é provável que ela tenda a permanecer ou reformulada ou num formato parecido durante mais tempo. As coisas tendem a ter uma certa reprodutibilidade. Então, se no Brasil, que é um país miserável, nós criamos uma política assistencial e essa política assistencial demonstrou algum grau de sucesso, mas ainda assim não deu conta, a tendência é que ela permaneça. Tanto que hoje o mundo discute a ideia da assistência social via renda mínima, não é verdade?
Tanto que no mundo de hoje nós temos uma enorme dificuldade em imaginar o que seria o cenário das políticas públicas em ciência e tecnologia sem a legislação que hoje, a um tal ponto, surtiu efeito que os estados já têm leis de inovação, não é verdade? Alô? Oi, sim. Oi, sim, ótimo. Bom, sendo as políticas públicas ações coletivas dos governos, elas tenderão a incluir leis, regras, regulamentos, julgamentos, programas governamentais, entre outros. É um processo que é construído dinamicamente e interativamente. Não é um evento único. É, na verdade, resultado, como a gente descreveu lá atrás, olha, de um curso de ações, de um fluxo de ações. Na maioria dos casos, não é apenas a definição de diretrizes e regras. Eu vou dar aqui o exemplo dos 3 tipos básicos. Você lembra de mais algum? Se você lembrar de mais algum, você me avisa, por favor, viu, Núbia? Dos tipos básicos de política pública, que são as restritivas, as regulatórias e as facilitadoras. Vamos ver. As restritivas são políticas que reduzem os benefícios para certos tipos de transação ou situação. Alguém conhece algum exemplo de política pública que seja restritiva? Aqui ele dá um exemplo. Um exemplo é quando o governo impõe direitos alfandegários. Isso é feito com o objetivo de restringir as importações para o país. Por que alguém faz uma política que impõe questões alfandegárias para diminuir as importações? Para incentivar o mercado local. Para incentivar a produção local. Perfeito. Quem foram os inventores das políticas de proteção alfandegária? Foram os Estados Unidos, na década de 70, do final do século XVIII. Que para eles terem indústria, eles começaram a pensar uma forma de tornar os produtos locais mais competitivos através do preço. Então, cobrava tributo de produto externo. Um outro tipo de política pública é a regulatória, que ela não impõe barreira, mas elas visam regular as práticas de um determinado setor. Esses regulamentos mantêm o setor sob controle e garantem que não tenha desvios de políticas e planos de governo. Como parte dessa tentativa de tornar a sociedade mais inteligente, os estados reguladores, o papel dos governos mudou muito de uma função positiva, tá, para um uso crescente da regulação e monitoramento. Então, isso tem tudo a ver com a nossa aula que a gente tocou na tal da hélice tríplice, lembram? Sim. Na hélice tríplice, o Estado tem intrinsecamente um papel regulador para coibir abusos de uma parte sobre outra, de concorrentes nas partes. Ele visa regular o equilíbrio das relações, para evitar que a livre concorrência produza distorções que, mesmo que sejam parte de um grande fluxo, em curto prazo causam danos. E um último tipo de política pública seria a política pública facilitadora. O governo geralmente tem muitas instituições que facilitam, por exemplo, os negócios. Alguém conhece algum exemplo de política pública facilitadora? Vou ajudar vocês, hein? Vou ajudar vocês. Em assuntos comerciais ou industriais, alguém tem um exemplo de política pública para me dar? Na industrial aquela isenção de impostos para... Continua, vamos lá. Continua, Fábio. Em relação em acordo entre países, a não obrigatoriedade de visto para entrar no país seria uma? Pode ser.
Pode Acho que ser. para ajudar, como para ajudar os fluxos de negócio, talvez as propriedades intelectuais que garantem direito Pode ao. ser. Pode ser. Qual mais? Isenção para que as indústrias se instalem no Estado. É um tipo de política pública? Sim. Quando o Estado ele abre mão de um determinado tributo para atrair uma empresa, o que ele está procurando? Que a empresa invista ali, gere empregos. Exatamente. A gente pode colocar a Exatamente. Zona Franca de Manaus aí nesse. Pode, foi uma super política pública. As zonas de livre comércio. Né? Ó, a gente tem aqui 3 tipos de política pública, basicamente. A restritiva, que é defensiva, não é? A reguladora, que visa, opa, meu mouse, o equilíbrio, não é? E a facilitadora, que visa a competitividade, não é? Sim. Vocês estão vendo esse quadro? Sim. Sim. Então, esse quadro aqui é um bom exemplo para vocês entenderem a esquema. Eu gosto muito de usar esses esquemas para facilitar a compreensão. Os esquemas dos tipos de política pública. Estão vendo? Então, sim. Todas essas políticas públicas são importantes. São estratégias para o poder público agir. O que garante essa ação? Pessoal, O vou sair e interesse. entrar de novo, que eu não estou conseguindo ouvir nada. Não sei por que ficou muito baixo o som, então eu vou sair e entrar de E novo. agora, melhorou? Não, acho que foi porque eu tirei o fone de ouvido e aí quando voltou, eu só consigo escutar se eu colocar o telefone no ouvido. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom, Pode valeu. continuar aí, volto Vou já. sim, claro que eu vou, pode deixar. Então, quando que o Estado age com determinado tipo de política pública? Em função desse interesse aqui. Se ele estiver interessado em defender alguma coisa, ele restringe. Se ele estiver interessado em regular ou equilibrar, ele toma um outro tipo. E se ele quiser ser mais competitivo, ele cria facilitação. Entenderam? Sim. Nada é por acaso. Não, claro que não. Sempre tem um princípio, um interesse por trás. Ou pela frente mesmo. Percebem? E, na Isso é muito verdade, importante. o Estado sempre está agindo buscando o interesse, né, em qualquer política que ele faça, né? Se é o interesse dele, se é o interesse da população, é um processo complexo e muito difícil. Então, ó, a gente tem que ter em mente, e eu gostaria que esse fosse o insumo da sessão de hoje. Nós temos que ter em mente 2 sínteses fundamentais da aula de hoje, tá? O primeiro, a primeira coisa que eu diria a vocês para a gente sintetizar é isso aqui. Quais são os tipos de política pública? Qual delas é mais importante? Nenhuma. Todas são. Todo setor tem que se defender, todo setor tem que se equilibrar, todo setor tem que ser facilitado. Todos esses tipos são importantes. E esses são alguns dos sinônimos de interesses por trás ou pela frente que motivam esse padrão de comportamento em políticas públicas por parte do poder público. Tá legal? E uma Sim. outra coisa que nós temos que ter muito conscientemente é isso aqui. É o chamado pipeline. Eu vou até fazer um desenhozinho para facilitar. Um pipeline um duto
para essa questão de como formular, de qual é o caminho crítico de uma política pública. Da formulação, a prototipação, a validação, a legitimação, a implementação e a avaliação. Essas são as 6 etapas clássicas de uma política pública. Estão entendendo? Sim. Essa lousa aqui, quando vocês forem pensar a solução de um problema, esse caminho crítico é determinante. Eu disse determinante. Sem isso aqui, sem essa metodologia, vocês até podem conseguir o êxito, mas vocês conhecendo o método, podem facilitar e muito. Como que isso acontece no Brasil? A gente já viu isso, que no Brasil, na área de ciência e tecnologia, as políticas públicas se constituem por meio de ações do governo. A gente é muito dependente no Brasil, em termos de ciência e tecnologia, do poder público. Tá certo? Certo. Isso não vai na mesma direção que outros países do mundo, que usualmente se fazem utilizar, por exemplo, do investimento privado em ciência e tecnologia. No nosso caso, não. No Brasil, o Estado ainda é um player muito forte. Como a gente já falou, isso acontece através de decretos, de leis, que fortalecem a viabilidade de ação das estruturas públicas. Daniel, onde é que eu posso conhecer essas leis? Na ciência e tecnologia, eu dou esse caminho aqui para vocês. O link é esse aqui, tá? Eu vou até copiar esse link para vocês. http:// Senado. Eu tenho www2, ainda tem essas coisas, www.leg.br/bdsf/handle/id/182.960. Vamos ver para onde ele vai nos levar. Um instantinho só. Ele vai nos levar... Eu copiei errado o link? Está faltando o quê? Deixa eu pegar o link na apresentação, copiá-lo e colá-lo numa outra página. Achei! Estão vendo? Isso é uma publicação de 2008, está desatualizada, tá, pessoal? Que é uma publicação da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado, com as leis e regulamentações do setor de ciência e tecnologia, onde vocês poderiam ter contato com as leis que dão conta do assunto. Para tentar poupar o tempo de vocês, eu preparei aqui um print para vocês conhecerem, mas vale a pena olhar essa obra. É um catálogo de referência de dispositivos constitucionais pertinentes, legislações e regulamentações. Estão vendo aqui? Alô? Estamos vendo. Legal. É importantíssimo conhecer o quadro existente dos dispositivos constitucionais, das legislações, dos decretos regulamentadores, porque isso aqui é nada mais, nada menos do que se chama no mercado de benchmark. Conhecem esse termo? Sim. É muito importante conhecer a legislação que já existe. Inclusive, eu posso apostar que aqui no Amapá
quando nós tivemos a promulgação da Lei de Ciência e Tecnologia do Amapá. Qual o número da lei? Digam rápido. Qual o número da lei? A lei de número 2. Ninguém sabe. Peguei todo mundo de calça curta. Pesquisa rápida aí no Google, Fábio. Ninguém sabe. Ninguém sabe o número, porque eu sei de cabeça o número da Lei Federal de Ciência e Tecnologia. 13243, antecedida pela 10973. E, por sua vez, a 13243 é regulamentada pelo decreto 9758. Tem que conhecer de cabeça. Ó, a Lei de Inovação do Estado do Amapá é a 2333. Vou abrir ela aqui, ó. Estão vendo? Sim. Sim. Isso aqui é um super instrumento de política pública, não é? Sim, com certeza. Norteador. Exatamente. Então, tem que conhecer, gente. Quem aqui já tinha lido a Lei de Ciência e Tecnologia do Amapá? Eu li para conhecer a parte do fundo, né? Que a gente tem que regulamentar o fundo, aí eu fui lá nela, mas não gravei número, não, mas eu li. O pior é que eu li também esses dias e não gravei o número. Tem que conhecer todinha, gente. Vocês são as pessoas que trabalham diretamente na operacionalização dessa lei. E elas têm sido, as leis de inovação, bem como os institutos. Alguns municípios, inclusive, têm assumido legislação sobre ciência e tecnologia, que é uma coisa nova. No Brasil, isso, em geral, era atribuição primeiro federal, depois virou estadual, e agora está chegando aos municípios. Nesse nível de entronização, não é? Mas é muito importante conhecer, porque no Brasil, à luz do Estado de Direito, esse é um super instrumento. Então, não apenas a inclusão nas constituições estaduais dos percentuais mínimos de arrecadação, mas a criação de institutos, a definição de competências, são parte desse curso de ação de políticas públicas. E o que vocês têm que ter muito categoricamente percebido é que esse curso de ação aqui, quando ele dá conta de uma situação, de um problema, não é assim? Ele, por sua vez, tem uma relação direta com outro problema. E assim sucessivamente. O ideal nas políticas públicas é que elas dialoguem, não é? Porque senão Sim. a codificação legal de um país fica igual a cara do Frankenstein. Um monte de coisa de lugar diferente que não faz sentido nenhum e fica feio. Entenderam, pessoal? Sim. E aí? O que vocês me dizem? Fez sentido para vocês? Total, lembrei de algumas coisas que eu já nem lembrava mais. Pois é, tem que estar de olho, porque é o trabalho da CETEC, como é de outras secretarias. Sim. A impulsão de políticas públicas. Certo, pessoal? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Até o momento, não. Eu acho no YouTube as outras aulas. Sem dúvida. Beleza. Estão todas lá, Nubia. Aqueles links que eu mando pro grupo que ele me envia e eu encaminho lá. Tá bom, vou pegar lá. Obrigada. De nada, pessoal. Um forte abração para vocês. Obrigado pela atenção. Espero que todo mundo, dentro do possível, esteja bem. E vamos em frente. Até amanhã, tá bom, pessoal? Obrigada, Obrigado, Daniel. Boa noite. Daniel, só uma dúvida a respeito dessa ferramenta que você usou. Como é o nome? É Micro? O nome? Mairo. Mairo. Ah, tá. Ela é gratuita? É.
Perfeito. Obrigado. Obrigada, Daniel. Boa noite. Boa noite, valeu. Valeu.